Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Na verdade, eles nunca tiveram contato com Deus de Israel. Então eles liam esse livro sem ter o contato. E sem o contato verdadeiro, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Imagine só a gente crer num líder como Moshe, que fala para não matar ninguém, e a primeira coisa que Moshe faz é matar um egípcio. Olha, tem alguma coisa estranha aí. Mas aí eles vão inventar uma alahá que eles vão falar assim, olha, mas Moshe matou porque o pessoal estava matando. E também Moshe matou porque era um egípcio que estava matando um judeu. Então a gente tem que começar a analisar todas as coisas. Quem pode matar quem? Ninguém pode matar ninguém. O judeu não pode matar o islâmico não pode matar o judeu, não é? Uma pessoa mais forte não pode matar uma mais fraca, nem uma pessoa mais fraca pode matar uma mais forte. Isso não pode. Isso não é Torá. A Torá, ela diz o seguinte, ela diz assim, ó, não matarás. Não é isso que está escrito? Não, ó, simples, não matarás. Se você mata, o que vai acontecer? Você vai ter que voltar para consertar o tikkun. Aí você pode falar assim, mas e se eu matar sem querer? Também. Está escrito lá na Torá que se você levantar o cabo de um machado, esse machado soltar, né? Ou seja, a massa do machado soltar da madeira, e aí o que vai acontecer? Aquele machado bate na cabeça de alguém, aquela pessoa morre. Então o parente pode vingar o sangue, ele pode vingar o sangue. E aí você tem que correr para uma cidade de refúgio e ficar lá até o Cohen morrer, e aí sim você está livre. Essa história do machado também é muito engraçada, porque o machado precisa de uma madeira para botar a massa para cortar a própria árvore que dá a madeira, né? Então veja, são muitas codificações dentro da Torá. Muito bem, eu estava muito triste que eu não estava conseguindo dar aula, e minha vida é dar aula. Graças a Deus, Baruch Hashem, porque o meu coração se enche de alegria quando eu começo a falar da Torá. Eu só fico alegre quando eu falo da Torá e quando eu vejo a Torá ser ensinada. Fora isso, podem me levar para o maior lugar, e para mim não tem maior diversão do que essa, a gente se divertir com a Torá. Muito bem, então a gente tem que entender essa Torá, porque a Torá de Hashem, ela é perfeita, ela não pode falar que é para matar e não vai matar, e etc, etc. Uma hora fala para raspar a barba e outra hora fala para deixar crescer, como vai acontecer na história agora do Yom Kippur. Por isso que a gente vai falar sobre a morte de Nadav e Avihu.
Existe uma história muito triste na Torá, quando a gente lê ela de uma forma fora do seu contexto original, e essa história ela conta e fala de Nadav e Avihu. Nadav e Avihu eram os filhos de Aarão, e eles foram exatamente para inaugurar o templo sagrado, o templo móvel, e eles foram exatamente, como a gente vai ver, perto de Yom Kippur. E diz que eles foram embriagados. Existem umas palavras dos nossos sábios que falam que eles estavam embriagados, e eles entraram ali e a presença divina tirou eles de dentro do corpo. A morte desses dois servos de Hashem, que eram muito perfeitos, como a gente vai ver, foi por um beijo divino, não teve nenhuma dor, não teve nada, e eles também cometeram um erro, porque depois que eles entraram na presença da Kadosh Baruch Hu, eles não queriam mais sair, e aí que aconteceu toda essa questão, e aí eles tiveram a sua alma extraída e abatida por Mihael, porque Mihael é exatamente o sumo sacerdote divino. Preste atenção, Mihael é o sumo sacerdote divino, não existe outro, exceto em outras esferas, como a gente vai ver. Prestem atenção, se eu leio a Torá literalmente, o que vai acontecer? Eu vou ver muita coisa que eu não vou entender, como eu já disse. Moshe fala para não matar e mata, mas existem cenas ainda mais conflitantes. Por exemplo, quando os próprios filhos do nosso Yaakov, Shimon e Levi adentram, não é? Lá em Sherem, e ali eles matam 24 mil homens. Imagine isso. Imagine dois patriarcas, dois príncipes de Israel, matando ali toda aquela cidade, depois deles terem feito a circuncisão. Então foi assim que foi feito. Eles chegaram lá, se você quiser casar com a nossa irmã Diná, vocês têm que fazer a circuncisão. Então eles falaram, tá bom, a gente faz a circuncisão. E aí eles fizeram a circuncisão. Quando deu o terceiro dia, que é o dia mais dolorido, eles falaram, vamos lá agora e vamos matar todo mundo à espada. E entraram na cidade e mataram 24 mil homens. Só pegaram as mulheres virgens. Olha, preste atenção como que essa história é horrorosa sem o Zohar. Vocês podem achar todos os aspectos, podem falar, mas houve um estrupo, mas isso e aquilo, nada vai fazer com que você entenda a morte de 24 mil seres humanos. Então veja só que coisa legal. Quando a gente pega o Zohar, tudo que é muito ruim fica muito bom. Porque o Eterno ele escondeu os segredos dentro da Torá. Isso significa que, segundo o Zohar, como o Zohar fala, é que somente o segredo da Torá pode te livrar dessa roubada. Por que as pessoas mataram tanto através da história? Eles mataram muito porque eles não entenderam a Torá. Não era para eles entender naquele momento. E eles quiseram mexer exatamente com aquilo que eles não entendiam. Vocês podem pensar que isso é uma coisa muito natural. Poxa, erraram uma letrinha, uma vírgula, uma intenção, que bobagem, não é? Vamos fazer uma nova versão revisada. Aqui a palavra agora, essa palavra, ela não se encaixa mais muito bem para esse momento. Vamos pegar essa palavra e vamos dar uma rodada. Na nossa época tem gírias, daqui a pouco a Torá e até mesmo a tradução vai estar cheia de gírias, né? Imagina Samuel, Elias, não é? Tudo falando, e aí, qual é, parceiro? Como é que tá as paradas aí agora? Aqui no Rio é assim. E aí, como é que tá o bagulho? Pessoal, daqui a pouco vai estar assim. Então, a Torá, como é um livro codificado, ela não tem nada a ver com questões do nosso mundo. Então, se ela não tem nada a ver com a questão dos nossos mundos, ou do nosso mundo, para que ela existe? Porque ela tem a ver com a nossa alma. A nossa alma, ela está presa dentro de um corpo aqui. E a gente vai entender tudo isso. Vamos em frente, então. Então, está lá escrito na Torá, em Vaikra 16:1,
que foi depois da morte dos filhos de Aharon. Aharei mot shenei benei Aharon. Olha que coisa bonita. Se a gente olha assim, a gente devia imaginar que o Aharon estava muito triste e que como ele podia servir o Deus, tirou a vida dos filhos dele e toda aquela história. Mas a verdade é que a questão da Torá não é para nossos dias, nem é para essa vida, eu sinto dizer a você. Quando você vem estudar a Torá, você vem estudar a Torá para frente. Porque quando você começa a estudar a Torá, você não tem vida no outro mundo. A sua alma simplesmente não se ligou aos níveis de almas superiores e aí você só vai viver essa vida. O engraçado disso tudo é que muitas pessoas vão viver muito bem, muito felizes, fazendo tudo que vocês nem imaginam. Tendo todas as facilidades do mundo, e elas vão jurar que Deus está com ela, que Deus deu uma sorte para ela melhor do que deu para as outras pessoas. E essas pessoas, infelizmente, não estarão no Olam Rabá. É assim mesmo. E o engraçado é que às vezes tem pessoas que desejam isso. Elas desejam ter tudo aquilo que vai tirá-la do Olam Rabá. A Torá, ela é um livro que nos arremete a esse mundo, mas ela também nos tira desse mundo para nos levar a uma questão de consciência maior, um entendimento maior daquilo que é essa Torá. Só que muitas vezes nós não percebemos. E aí, aquilo que é sofrimento, que é o que conserta, nos levam para longe da Torá, ou até mesmo de uma fé plena no eterno. Talvez eu conheço pessoas que adentraram outras religiões porque falaram, lá eu não estava aguentando. Eu estava realmente muito mal e agora eu estou nessa nova religião e agora eu sei que, não é? Eu sei que eu vou ter agora uma nova vida aqui. E ali eles até recebem as coisas, tudo na base do interesse. A Torá não é assim. A Torá, ela te convida para você mudar a sua visão do mundo. Mudar a visão de todas as coisas. Você ter realmente uma visão do que é a Torá. Mas também eu não aconselho ninguém de forma alguma a estudar a Torá sem as percepções certas. Sem estar estudando de uma forma correta e viajando pelo mundo da Torá, né? Que não falar como as pessoas viajam na maionese. E aí a gente pode até falar, Moré, olha, o senhor é arrogante. Não, eu não sou arrogante. Quem é arrogante são os nossos sábios. Eles são mais do que arrogantes, eles são muito grandes. No nível de ensino deles, eles são prepotentes. Não tem como ninguém passar dos nossos sábios. Então, toda vez que a gente vê o Shimon Bar Yochai, Rabi Yossi, não é? O Arizal, olha que coisa bonita. Então, veja, o Eterno, né? E o Ari, através... Aqui a gente também pode ver o nome do Ari, na palavra Harei, um grande sábio de Torá, que foi o Mashiach ben Yosef, foi aquele que abriu todos os entendimentos dentro da Torá. Se você pegar e comprar um livro do Ari, que é baratinho, 40 e poucos reais, não dá nem para comprar carne hoje, vocês vão ter uma surpresa imensa. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram no mundo espiritual. Tem uma história que diz que o Ari, ele estava exatamente fazendo uma festa, e essa festa era a festa de Sukkot, e no dia de Sukkot nós temos a visita de cada uma das almas do patriarcas, e eles falaram assim, se vocês ficarem em silêncio total, acreditarem nessa Torá, vocês vão ver aqui entrando Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef e também o rei Davi. Todo mundo ficou muito assustado com aquilo e falou, como que pode uma coisa dessa acontecer? Esse Ari deve estar um pouco perturbado da sua mente.
Mas é porque eles não conheciam Hashem, eles não conheciam a história da Torá, eles liam uma Torá muito literal. E às vezes as pessoas me falam, Moré, o mar não se abriu? Pergunto para eles a seguinte questão: qual é mais fácil? Manter o mar aberto, fazer um milagre que é muito grande, ou fazer todas as águas do planeta Terra fluírem, usar a Lua como um potencializador, a responsável pelas marés, por todas as marés, porque existe a maré que quando o rio vai para o mar, e tem quando faz ao contrário, o mar vai para o rio, aquilo cria um ecossistema em todo o mundo, e a gente vai ver ali a vida, né, marinha, muitas delas dependem inteiramente, isso é chamado de manguezal. E olha só que coisa bonita, a gente está falando de um aspecto, mas aí tem a lua que está no céu coladinha lá, está lá fazendo seu ciclo, o Sol, esses outros planetas. Fora do nosso sistema existem outros planetas. Então, se a gente pega essa questão da travessia do Mar Vermelho, se torna um pouco ridícula diante de Hashem. E aí é o que está. Então, a gente tem que entender o porquê disso tudo. O que é isso tudo? E para que isso tudo? Se a gente fica dentro do sistema da Torá escrita, a gente vê que Deus desceu em cima de um monte. Como que é Kadosh Baruch Hu, o Santo de Israel, que diz, nossos sábios, que se você pega um grão de mostarda, no meio de todos os oceanos, é o buraco do universo dentro dele, o resto é só ele. E a gente nem vai conseguir medir isso, nem pegar para pensar nisso, porque não dá para o nosso nível. Então quer dizer então que a Torá está falando de questões muito mais elevadas. E é isso que a gente vai tentar entender a partir desse shiur sobre Yom Kippur. Yom Kippur, a gente vai ver que coisa bonita que a gente tem codificado dentro da Torá. Algumas pessoas, elas falam que Purim não está dentro da Torá, que isso foi feito futuramente e que não é uma das festas que está descrita na Torá. Eu posso falar com toda certeza para você que se você ler a Torá escrita, você não vai achar. Mas se você estudar a Torá codificada, e entender que essa Torá é codificada e que ela tem muitos parâmetros para te explicar, aí você vai entender que sim, que a Purim está dentro da Torá. Assim como a Harei Moti, depois da morte dos filhos de Aharon, existem muitos segredos. Vamos para o primeiro segredo. Existe uma forma na Torá de você entender alguns argumentos da Torá. Por isso que ela é divina. Todos esses argumentos, elas não podem ser lidas, traduzidas. Tudo bem, a tradução te leva a um foco dentro da Torá, você entende a história, mas não é a realidade do que a Torá está falando. Por isso é que foi necessário que viessem os sábios. Então, nós temos que agradecer os nossos sábios. Vamos bater a palma, não é? Para o Ari, para o Shimon Bar Yochai, para o Rabi Yossi, todos esses homens que dedicaram suas vidas para ensinar para a gente. Então, eles merecem todos os aplausos. Na verdade, eu acredito que até os anjos deviam parar e agradecer a Hashem pela vida desses sábios. Fazer para eles uma festa e falar para eles muito obrigado, porque se não fossem esses sábios, a gente nunca sairia daquilo que as pessoas imaginam que é a Torá. Muito bem. E essa sessão ela vai ser lida, lógico, todo em Yom Kippur. Yom Kippur, se você procurar, aí quais são os versículos e as partes da Torá que você vai ler, vai ser a Harei Moti, após a morte dos filhos de Aharon. Por quê? Porque um tzadik, ele pode se sacrificar na sua geração por outros tzadikim. Então, um tzadik, ele pode morrer por uma geração de judeus ou de quem segue a Torá para livrar aquelas pessoas de uma sentença ruim. Isso aconteceu algumas vezes na história.
há 2000 anos atrás, com os Zarugê Malhut. Eram 10 sábios ou 11 sábios. Esses Zarugê Malhut eram sábios extremos do povo de Israel. E teve um César que perguntou: ué, na sua Torá não está escrito que se vocês sequestrarem alguém, vocês são dignos de morte? Muito bem. E aí o que acontece? Essa sentença veio sobre o povo de Israel, e aí foi chamado o maior sábio. Esse maior sábio foi lá, e aí o César pediu uma resposta. Estou falando César, mas eu não lembro o nome correto. E o que aconteceu? Ele pediu 3 dias para dar a resposta. Veja, hoje as pessoas querem a resposta imediata, mas ele pediu 3 dias. Ele precisava pegar a Torá, descodificar, analisar cada palavra que foi dita, falar com os outros sábios, analisarem profundamente cada uma das questões e aí chegar a uma conclusão. E disse que esse sábio ele fez uma viagem astral. Ele começou a meditar nas letras e começou a falar com Hashem e chegou lá no Tribunal Celeste, falou o seguinte: realmente o pecado não foi coberto, vocês vão ter que morrer para tampar esse buraco. E foi o que eles fizeram. Eles voltaram e aceitaram a morte e morreram. Poderiam ter argumentado, falaram: poxa, mas aí agora a gente tem um novo caminho, a gente vai para a direita, vai para a esquerda, e vai... Não, tá bom, Hashem mandou, vai adiantar, discutir? Vai, eles conheciam a Torá, e eles morreram, fizeram um sacrifício e morreram. Hoje as pessoas batem o dedinho na quina do pé, da porta. Ai, meu Deus, minha vida aqui. Todo mundo que tem medo de morrer não tem Hashem. Porque todos nós vamos morrer. Não é verdade? É lógico que nós temos medo de morrer. Eu não estou falando que não deve se ter medo de morrer. Mas nesse caso era um caso muito especial. Onde aconteceu isso novamente? Na Segunda Guerra Mundial. Existiam sábios que não tinham que ter morrido e foram morrer exatamente para acompanhar aquelas almas, tentar fazer alguma coisa. E eu digo para vocês sinceramente, hoje nós não temos homens de Torá capazes de fazer essa coisa, não. Todo mundo só quer receber para si, né? Então procuram a Deus para receber e não para doar. E olha que isso foi algo muito importante. Quando essas pessoas que estavam lá, inclusive teve um professor que era chamado de Goy, e ele morreu com um monte de crianças judias. Ele não precisava morrer, e ele foi lá e morreu. E olha que ele estava cumprindo um papel muito bonito. Sacrificar a vida pelo próximo, sacrificar a vida pela Torá, entender o que é Yom Kippur, entender que você só está aqui porque Hashem permite, entender que todos os degraus, tudo que vai acontecer na sua vida faz parte. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. A Harimot, né? A gente vai primeiro começar pela parte aqui do Shofei Tevot. O Shofei Tevot é quando nós pegamos aqui, a parte final da palavra da Torá, não é? E aí a gente tem algumas letras que vão ter um sentido. Veja, Yud 10, mais outro Yud 10, mais um no final 50. Então tá aqui, olha aqui, eu tenho 70. 70 é como nós escrevemos a palavra Yain. Então eu descobri, eu nunca imaginaria isso. Então quando os sábios falam que eles estavam embriagados, não é desse vinho natural, não é aquele vinho que a gente bebe, cai de perna para o alto e todo mundo vai para um lado, um dança para o outro. Não, lógico que não. Era esse Yain aqui. E aí quando a gente pega a gematria da palavra Yain, a gente tem 70. Né? Olha. E aí quando a gente tem 70, e a gente pega a palavra Sod, que está aqui embaixo, o Sod é segredo. E aí você tem um Sami que é 60, o Vav que é 6, o Dalet que é 4, e aí você tem 70. Fazendo a ligação, quer dizer que aqui dentro existe vinho, que na verdade é mais uma codificação
para a palavra segredo. Olha que coisa bonita. Quando nós descobrimos isso, então, quer dizer que o Yom Kippur tem segredos? Sim. Yom Kippur é um livro de segredos. E agora, como que a gente vai descobrir esses segredos? Através das letras hebraicas, estudando o que significa cada coisa. Muito bem, a gente fez o Sofei Tevot, agora vamos fazer o Roshei Tevot. O Roshei Tevot é quando eu pego cada uma das letras iniciais de cada palavra, está vendo? Ó, Aharei, que é depois a palavra morte, Moti, dos dois filhos, Sheni, de Benei e Aharon, que são os filhos. Então eu peguei as primeiras letras da palavra. E aqui eu tenho a palavra Emesh, que na verdade vão ser 3 elementos na árvore sefirótica. Quando eu ligo, vejam que coisa bonita, a gente vai falar muitas coisas disso hoje. E aí quando eu pego o Rohimá e ligo com Biná, eu tenho aqui uma linha horizontal. Essa linha horizontal, ela liga essas duas sefirotes e ela é formada pela letra Shin. É um dos elementos. Devemos entender que tudo bem, isso é uma construção dentro de toda uma realidade, mas que tudo isso tem muito mais a ver com o espiritual, e por que também não com o físico, mas que na verdade isso vai ensinar coisas muito bonitas para o nosso entendimento. Muito bem, a próxima linha é horizontal, liga Hesed a Gevurah, que é a letra Aleph. Existe agora uma terceira linha horizontal, que é a letra Men, representa a água, e que liga Netza a Sefirah Od. Olha que coisa bonita. Temos fechando aqui o quarto elemento, que é o planeta Terra, que é chamado de Malhut, e aí a gente tem toda essa questão para a gente ver que coisa bonita. A gente sabe que o fogo não se dá com a água, e nem a água se dá com fogo. Então é preciso que, se tiver muita água, o fogo é apagado. E se tiver muito fogo, a água evapora. Então há uma inimizade muito grande. Por isso o Aleph, que representa o único e verdadeiro Deus, ele está ali no meio, fazendo a paz entre o fogo e a água. Por isso que todo ser humano é quente, mas é formado por 72% de água. Ou seja, tem um espírito. Quando o espírito sai do corpo, o corpo logo esfria, 5 minutos depois já não tem mais calor. E a água também estraga tudo, porque sem o espírito, sem a alma dentro do homem, isso não funciona. Muito bem, a gente tem aqui na palavra Adam, a palavra Aleph, a primeira letra Aleph em Adam. A gente sabe que Dan é sangue e que o Aleph está dentro do nosso sangue, porque o próprio Hashem está dentro do nosso sangue, fazendo com que a nossa vida possa percorrer todo o nosso corpo. Então, isso é muito bonito, isso tudo é muito especial e é algo para a gente aprender dentro da Torá. Logo agora, toda aquela morte, todo aquele medo está sendo transformado em vida, porque Deus, Hashem, é o Deus da vida. Nós devemos nos preocupar somente em entender essa Torá profundamente, para que a gente não fique com medo de morrer como Nadav e Avihu. Prestem atenção nisso. Vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Eu espero que essa aula possa ser colocada toda nesse vídeo, né? Vamos seguir em frente aqui. Ó, a gente está na parte 2 do nosso slide. Vamos achar a parte 3. A parte 3 está aqui. Tá vendo? Olha que coisa muito legal. Na parte 3, a gente tem a mesma coisa. Nós temos aqui a palavra Paradomá. Isso já vai estar em Bar Midbar, lá no capítulo 19. E lá fala sobre uma vaca vermelha. Que se pegaria uma vaca totalmente vermelha e pegaria essa vaca, ela não poderia ter um fio de nenhuma outra cor no seu pelo. E aí o que aconteceria? Aconteceria que se mataria, sacrificaria essa vaca pela literal, moeria essa vaca, quem matou ficaria impuro,
quem fez todo o processo ficaria impuro, mas quando jogasse a água dessa vaca, quando alguém colocasse a mão em um morto, aí essa pessoa ficaria pura. Só que nós devemos entender o que é vivo e morto dentro da Torá. Por exemplo, a Torá, ela fala que nós não devemos consultar espíritos de mortos, de forma nenhuma. E logo depois, o Shaul, sabendo dela, era um grande alarrista, ele foi consultar o espírito de Samuel, que ele não estava conseguindo ir pelas vias da Torá, e ele foi por outras vias. No primeiro momento, no nível mais peixa, a gente vai entender como é que pode acontecer toda essa história dentro da Torá. Como pode acontecer que várias vezes esses tzadikim aparecem para os nossos sábios, inclusive Shimon Bar Yochai, assim como Ari, eles tiveram a visita de Eliyahu Hanavi. E aí a gente pergunta que existe uma diferença, e na verdade a gente não pergunta, a gente pergunta por que disso, mas existe uma diferença, por que isso? Porque eles têm uma alma viva e eles não têm uma alma morta. Exatamente esses homens, eles deixaram de receber para si mesmo e começaram a se doar para os céus, estudar a Torá, entender todo esse processo. Então eles não são mais almas mortas, mas eles são almas vivas. E toda vez que você toca numa pessoa que tem o interesse de receber para si mesmo, segue essa Torá para se receber para si mesmo, então você tem uma pessoa morta. Então veja como todas as coisas vão mudando, os nossos aspectos e os nossos entendimentos da Torá. Também essa vaca vermelha, ela vai ser representada agora, não é? Exatamente pelas letras sofites, que são as letras finais. Essas letras finais, deixa eu ver se eu acho por aqui. Essa aula é um pouco antiga. Deixa eu ver se essas letras finais estão por aqui. Se não falarmos dela agora, falaremos dela nas outras aulas. Muito bem. Então vamos ficar na parábola mesmo, que eu não estou lendo as letras finais aqui, não sei se eu coloquei aqui, mas vai estar em outro slide. Ou se tiver mais à frente a gente fala delas, tá ok. Muito bem. Então, a gente tem aqui que a soma de Pará do Mar vai dar 351. E 341, quem mexe mais 10 vai dar o mesmo valor. Prestem atenção. A Torá fala que a gente tem que romper a nossa cabeça, quebrar como se fosse uma noz. A noz, ela tem um fruto gostoso, parece o cérebro, e aí você tem que quebrar aquela cabeça dura, né? Terrinim fala, não seja como burro, nem seja como cavalo que precisa de um cabresto para você entender essa Torá, tá entendendo? Então veja, quando os Cohéns eles iam fazer esse trabalho, na verdade está falando de um sistema espiritual, na verdade está falando de um sistema interno e cuja a literalidade não tem nenhum sentido. Isso não significa, então, que as coisas são descritas como está na Torá, literal. A gente está falando da Torá oral, porque a Torá oral ela vai esconder todos esses segredos. E veja, o que acontece? Quem é a vaca vermelha? Relata esse trabalho do Cohen Gadol no dia do Yom Kippur. Nesta grande data, ele, o Cohen, foi deixado durante 7 dias anterior ao início do seu serviço. Assim também ocorre com a vaca vermelha. Veja, 7 sefirotes, 7 estágios internos, 7 entendimentos. Por isso que também é Shabat. E as pessoas, às vezes, todos nós, né? Ficamos presos em dogmas, e esses dogmas, eles vão tirar a gente da verdade da Torá. Qual é a verdade da Torá? É essa que nós estamos vendo. É um pouco confuso. Realmente tem que saber, tem que parar para estudar. Sim, lógico. Ninguém nasce sabendo, não é verdade? Ninguém nasce sabendo. Mas nós sabemos que ou isso aqui não tem validade nenhuma, ou essa é verdade. Aí cada um de nós deve escolher qual o caminho seguir. O caminho do Zohar HaKadosh ou o caminho que não é do Zohar HaKadosh. O caminho dos nossos sábios, o caminho do Ari,
o caminho de todos aqueles que queriam ensinar para a humanidade o que é essa Torá, ou o caminho diferente desse. Muito bem, vamos continuar aqui então. Aqueles que às vezes são muito sábios, e a gente vê aí na internet hoje tem muitos sábios, hein? Cuidado, olha, todo mundo conhece essa Torá, todo mundo sabe profundamente, todo mundo é mestre, todo mundo é todas essas coisas, mas tomem cuidado. E aí vão para a internet, vão falar de Mardoqueu, que é Mordecai, não é? E vão falar de Esté, que essa história é de deuses pagãos, e etc, que nunca houve nada disso, mas vamos ver aqui na Torá então. Muito bem, aqui a gente tem exatamente a palavra Harei Moti, que é aquela mesmo lá que está na Torá, né, que foi depois. Aqui a gente vai ter uma gematria, onde o Aleph é 1, o Het é o 8, o Resh é o 200 e o Jud é o 10, que vai dar 219. Veja, a soma aqui é 219, não é? Se nós lermos ao contrário, 912, que teve uma aula nossa de reencarnação que fala Brit Adam, que vai dar uma gematria de 912. Ou se a gente soma mais 913, que é a primeira palavra da Torá, Bereshit. Muito bem, muito bonito isso, mas nós queremos o 219. Então vamos lá. A gente tem 200, não é? Quando a gente vai fazer a festa, não é, de Adá, a gente tem aqui, 14, não é? Então a gente tem um número 14 e a gente tem aqui as letras da palavra Adá. Então, Aleph, Dalet e Resh, que vão dar exatamente, 1, 4, não é? 1 mais 4, mais aqui, 200, mais 4, mais 10, 219. Tá vendo? Codificado. É por isso que eu falo também, sem gematria você não consegue entender nada na Torá. Tem que ter gematria. Senão você perde metade da Torá. Imagine isso. Não tem gematria, a gente não precisa dessa gematria. Aí alguém ia falar que essa festa não está na Torá. O que a gente ia fazer da nossa vida? Realmente ficou estranho. Como é que a gente vai explicar? É a palavra dele contra a minha palavra. Não é? Não, está aqui, codificado a festa de Purim. Por isso que eu estava vestido de pirata no começo. Eu tinha confundido a aula, tá vendo? Eu achava que Purim estava ligado à palavra Pur, e tá mesmo. Então, Pur e Purim, Pur é sorte, né? Purim é o plural de sorte. Uau, que coisa bonita! Eu acho que eu vou botar minha roupa de Purim novamente e vou entender essa questão toda aqui. Muito bem. Então aqui, quando a gente tem a aspa, a gente tem um 14 de Adá, que vai dar exatamente essa gematria de 219. Mas se a gente olhar no espelho, 912, mais um Deus, 913, Bereshit. Vamos lá. Então entender essa Torá mais profundamente e conseguir chegar exatamente onde a gente tem que chegar. Agora a gente vai usar aqui o Roshei Tevot, não é o Roshei Tevot, para ver se realmente tudo isso que os nossos sábios estão falando, e aí a gente está ensinando no nosso grupo, é verdade. Se tiver um erro, uma vírgula, vocês podem parar de estudar com Moré André, ainda que também vocês têm que saber que o Moré André erra às vezes, mas o Hashem não erra. Se eu errei, eu posso traduzir alguma coisa errada, falar alguma coisa errada, etc. Mas a gente volta para consertar, porque perfeito só Hashem, né? Então veja, nós temos aqui a letra Aleph, né? E temos a letra Yud das letras do nome, aqui o nome que está aqui, Harei. Quando a gente vai contar aqui, o que acontece, gente? A gente vai ter aqui as 10 letras que são os 10 dias. Está vendo como é que está tudo codificado? Eu tenho o Aleph e o Yud. E são 10 dias, começam no primeiro dia, não é? De Tishrei, não é isso? Então começa a contagem do Yom Kippur. Os 2 dias são o quê? São festas. Rosh Hashanah, não é? Rosh Hashanah e Rosh Hodesh, que é a cabeça do ano. Então veja,
Que coisa bonita. A gente então tem aqui esses 2 dias que está escrito o quê? O Aleph Beit. Então se está no Aleph Beit, não é? A gente tem um Aleph Beit. Esse Aleph Beit, ele significa um próprio alfabeto hebraico. Se eu botasse um alfa, um ômega, um zeta, sei lá, dá para fazer um encaixe, não, ficaria um pouco diferente. E antes do dia eu vou ter então aqui 7 letras. Gimel, Dalet, Re, Vav, Zayin, Het e o Tet. Então 7, ó, eu tenho 2 que foram o início. Tenho agora mais 7. E finalmente eu tenho o 10º dia, que é o Yud, que é o Yom Kippur, que são chamados de dias temíveis. Isso está no Sofei Tevot e no Roshei Tevot. E se eu pego a parte aqui do meio do nome de Aharei, após a morte, eu tenho exatamente, ó, Rosh Chodesh. Uau! Cabeça, ó, cabeça do mês. Tá vendo? Isso é muito bonito. Eu duvido que as pessoas saibam que a Torá é assim. Eu duvido. Mas sabem sim, lógico. É muito bonito tudo isso que a Shem traz pra gente. É muito belo, é fora do comum. Pode falar, é fora do comum. Então vamos continuar aqui. A gente tem agora, continuando aqui, ó, foi depois da morte, Aharei Moti. Aharei Moti é a 29ª Parashá da Torá e corresponde aos dias que se comemoram Purim dentro e fora de Israel. Existe o dia que você comemora dentro de Israel, não é? E o que está fora. Então, Jerusalém é a cidade cercada e Israel é o que é fora. E se você somar 15 mais 14, dá 29. Essa Torá nunca erra, gente. Como que pode isso? Dá tudo certo, a gematria, a numerologia, a data das festas. Não, eu não acredito. É tão perfeito que nem eu acredito. Não é verdade? Caramba, que impressionante. Veja que coisa bonita. Muito bem. A gente está continuando aqui vendo tudo isso. Vamos ver um pouquinho mais dessa palavra Aharei Moti e vamos ver como funciona. Muito bem. Aqui nós pegamos de novo, não é? Nossos sábios pegaram de novo. Então veja, ó, o Aleph, o Roshei Tevot, mais um Roshei Tevot e mais outro. E aí a gente vai ter aqui na própria Aharei Moti que tudo isso é verdade. Tudo é verdade, é Met. Quem não conhece essa palavra é a mais falada de todo, né, de toda Taná. E tá lá que é verdade. Também diz aqui, dentro da palavra morte, tem a palavra Rai, vida. Caramba, a gente conseguiu transformar a morte, a Shem conseguiu transformar a morte, codificada na sua Torá, em vida. Olha, vamos continuar aqui. É muito bonito tudo isso, é muito, muito especial. Então, gente, sobrou a letra Reish e sobrou uma letra Vav, né? A letra Vav a gente sabe que é Zerampim. Zerampim são as 6 sefirotes que a gente vai falar em outras aulas e vai explicar para vocês o que é Purim. Gente, dá vontade até de chorar. Ó, que coisa bonita. Mas a letra Reish sobrou. Essa Vav a gente já sabe, a letra Reish sobrou aqui. Por que a letra Reish sobrou? Porque se a gente for lá em 1 Crônica 12:32, dos filhos de Sará, 200 de seus chefes, entendidos das ciências do tempo, para saber o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Você acredita que nos últimos tempos, com todos esses movimentos messiânicos, todas essas pessoas super arrogantes que querem saber mais a Torá do que o povo judeu e que o cabalista. Os cabalistas, eles querem saber mais que aí inventaram o sábado lunar. Falaram que agora é o sábado lunar, Shabbat lunar, fizeram confusão para a cabeça de um monte de pessoas. Mas quando dessa história toda da Torá e do ensino da Torá, essas pessoas não trouxeram confusões?
Inclusive, a gente vai ter muitos inimigos, tá bom? Porque a gente vai falar a verdade, não importa quem vai com a gente ou não vai, mas essa é a verdade. Olha lá, os 200 sábios estavam ali, tinha lá. Não eram qualquer pessoas que o Eterno ia deixar fazer o calendário judaico, não é? E escrever essa Torá. Agora preste atenção numa coisa. Vão vir muitos. E vão falar um monte de coisa. Olha que nem o personagem do Novo Testamento ousou falar isso. Nem ele. Ele falou lá, não, isso aí eu não sei não. Quem sabe é meu pai. Eu não vou me meter nessa história, você trouxa. Vou falar a data? Não vou não. Mas alguns falaram que falou. Lá no Mateus 24, diz lá que antes que passe todas essas gerações, tudo aquilo que estava ali escrito ia acontecer, e diz lá que uma estrela ia cair na terra, e um monte de confusão. E eu pergunto, como é que uma estrela pode cair na terra se ela é milhões de vezes maior que a terra? Aí, tá, nós vamos deixar isso aí um papo para outro dia. Vamos continuar aqui, gente. Olha que coisa bonita. A gente ainda vai continuar falando de Haremot, né? E diz aqui, ó, os filhos de Aharon morreram no dia da inauguração do Mishkan. O Mishkan era o templo móvel, como sacrifício do dia da inauguração. E agora? Se eles morreram como sacrifício, o que a gente vai fazer? Mas foi verdade. Foi verdade. Porque eles tinham uma alma santa. Eles morreram dentro da onde? Do Mishkan. O Mishkan era um local sagrado, eles não tiveram um ferimento. Eles não tiveram, morreram por um beijo santo, e a alma foi extraída, como é extraída de um animal que vai ser sacrificado, entre aspas, sem sentir nenhuma dor, sem ser atacado, sem ser sentenciado e sem ser morto pelas mãos de outros sacerdotes. Não é? Vocês já entenderam o que eu quero dizer. Eles se sacrificaram, esses dois tzadikim, exatamente, não é por causa dessa questão. E a pergunta, por que esses dois foram sacrificados? Nadav e Avihu foram sacrificados, né? Na seção do capítulo 10 de Vaikra, né, é lido em Yom Kippur por ser um sacrifício. O primeiro e único sacrifício para Yom Kippur, não existe outro. Para Yom Kippur é único, não haverá outro, eu vou explicar para vocês por quê. Muito bem, o que acontece com isso tudo, né? Nadav e Avihu, né? A morte dos santos produzem perdão. Então, se um santo morre, se uma pessoa que estuda a Torá morre, ela defende naquela geração, ela defende aquelas pessoas que estão ali com a sua morte. Ela é uma proteção, uma capará para aquelas pessoas. Eles não eram casados, eram estudiosos de Torá e Haftará, trouxeram um fogo estranho, tá vendo? E ensinaram uma alahá diante do seu mestre Moshe. Qualquer aluno que venha diante de um cabalista e traga um ensinamento, ou apenas botar um ponto de interrogação no ensinamento do seu mestre, ele já está em erro com a Torá, tá vendo aqui? Isso aqui são midrashins, tá vendo? E olha o nível que esses homens eram, e eles ensinaram uma alahá, tá vendo? Eles quiseram discutir com Moshe sobre uma alahá, por isso é que eles acabaram morrendo. As pessoas hoje, elas não entendem o grau que elas têm que ter com qualquer mestre de Torá que seja sério. Por quê? Imagine quando você vai discutir com uma pessoa, você está no segundo grau, vai discutir com uma pessoa que está no CA, uma criança. Aquela criança, ela tem um tipo de ideia. Não é que ela é pior, não, ela tem um tipo de ideia, ela está numa maturidade ainda muito pouca. E diante a espiritualidade que Moshe tinha, era muito, muito maior do que de qualquer ser humano que pode ter existido. Não existiu e não vai existir ninguém como Moshe. Ninguém vai existir, nem mesmo os patriarcas foram como Moshe. Eles tinham outro nível de grandeza, mas igual a Moshe ninguém era.
Muito bem, vamos continuar aqui, gente. Que coisa legal para a gente não tentar acabar essa aula rápido, para a gente não ter, não é? Que de novo fazer outra aula para falar da mesma coisa. Muito bem. Aqui, ó, nós temos o nome Abihur, quando nós somamos tudo, dá 25, que dá 7, tá vendo? Ó, 7. Nós temos o nome Nadav, vamos fazer, ó, 1, o Beit 2, o Yud 10, o Re 5, o Vav 6 e o Aleph 1. Então vai dar 25 e aí a gente tem 5 mais 2, 7. Aqui o Nun, Dalet e o Beit, que vai dar 2, não é? 2 do Beit, 4 do Dalet, 50 do Nun, 56. 5 mais 6, 11, não é? Então veja que coisa bonita. E aí eu tenho 1 mais 1, 2, que vai dar 7, 2. Se eu não tiro, não é, a questão aqui do 7 do 2, eu tenho 27 letras hebraicas, ao contrário, 72 nomes dos anjos. E a palavra vai dar no final 2 mais 7, 9, que é a palavra Emet. A primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio do alfabeto hebraico e a letra final do alfabeto hebraico, que é a palavra Emet. E quer dizer, então, que eu só posso entender essa Torá estudando o hebraico.